Então, pessoal, vou aproveitar aqui que a Mayara levantou uma questão aqui de misturar arquivos, né, de uma semana com a outra e tal. Aí pode ter ficado um pouco confuso aí para algumas pessoas, inclusive para mim. Mas se eu não entendi errado, eu vou tentar explicar aqui a ideia dela. Bem, na semana passada eu soltei um long dessa linha, acredite, eu soltei o kit long, que é o miolo long, né? Com a capa e 2 papéis. Aí o que ela estava comentando? Que o miolo long, deixa eu ver aqui uma forma melhor de mostrar. Aqui, peraí. Bem, que o miolo long, para quem não conhece ou ainda não teve oportunidade de trabalhar com ele é o A4, tá? Na vertical. Na parte de cima aqui, ele tem um miolinho pautado. Na altura aqui, quando você corta ele aqui, ó, na altura entre 19 e 20, o corte vai ficar mais ou menos aqui no meio dessa flor aqui do girassol. Aí, o que vai acontecer? Embaixo, ele vai gerar um outro miolo. Em cima, a gente vai ter um miolo long, que são 2 páginas lado a lado. Para quem for fazer folhas soltas, simplesmente corta ao meio. Para quem vai fazer costura, dobra. Então, a gente vai ter aí um miolo longo, né? Um compridinho aí de 10,5 por 20. E depois refila na frente ali com 9,9, 10, fica bom o refile. Dependendo do volume, né, de folhas que você vai usar e da gramatura da folha, principalmente. Mas, o que acontece? Quando a gente corta o long aqui na altura, a gente vai produzir aqui embaixo um outro miolo. Por isso que essa decoração ela é mais para baixo. Eu sempre jogo ela um pouquinho para baixo, para a gente ter um miolinho decorado embaixo, que pode ser usado como uma folha, né, uma folha solta, compridona, aqui de 21 por 9,97, se a gente considerar que cortou na altura de 20, né, porque a altura do A4 é 29,7, ou seja, 297 milímetros. Se a gente cortar aqui com 20 centímetros, a gente vai ter aqui embaixo uma alturinha de 9,7 por 21, que pode ser, igual eu falei, um miolinho, por exemplo, um bloco, um caderninho no airô, no espiral, com 21 de largura ou comprimento, se você colocar ele na vertical, né? De 21 por 9,7, e em cima aqui a gente vai ter dobrado um 10,5, né? Por 20. Qual que é a altura real do long? Eu gosto de trabalhar com 20, tá? Mas a gente tem aqui uma margem até 18,5. Eu não gosto muito de trabalhar com 18,5 porque ele fica muito grudadinho aqui no rodapé, tá? Mas dá para fazer. Sempre que você pegar uma arte, põe a régua ali e vê até onde você pode fazer o refile, até onde você pode explorar ele melhor, tá? Aí o que vai acontecer? O que ela estava falando? Que semana passada a gente teve esse miolo aqui. Então, quando a gente corta o long, né, que aqui a gente tem um long tamanho médio, cortando a gente vai ter aqui o quê? Um quadradinho pequeno, um square P. Por que um square P? Porque se eu trabalhar com ele dobrado, eu também vou ter aqui um 10,5 por 9,7. Não vai ser bem um quadrado perfeito, assim, equiláteros, né? Mas ele fica um quadradinho, tá? Uma dica que eu aproveito para dar, não sei se vocês fazem isso, mas antes de separar a parte de baixo da parte de cima, se você for fazer a parte de baixo como um miolo dobrado, já dobra o A4 inteiro na vertical. Depois dele dobrado é que você separa. Você só separa antes se essa parte de baixo você for usar ela como folha aberta, tá bom? Como folha solta ali e não for trabalhar com ela costurada.
Então, o que é que ela estava falando? Que aqui, como a gente semana passada teve um long e aqui embaixo a gente tem um quadradinho, nesta semana, o miolo que eu liberei foi um square. E o que que é o square? Ele também é um 2 em 1. Ele também tem dois, ele produz 2 miolos ao mesmo tempo. Só que aqui ele faz um square médio e embaixo ele sobra uma tirinha que dá um long P. Então isso é o que ela estava falando, que semana passada tinha um long médio e um square pequeno. E essa semana tem um square grande, um médio e um long pequenininho. Então acaba que um complementa o outro. Dá para você colocar aí, trabalhar com 2 long, um médio e um curto, juntando um médio e um pequeno, se tirar uma parte de um miolo com o outro, e um square médio com um square pequenininho se juntar também, o que sobrou do miolo da semana passada. É isso que ela estava falando. E a outra parte que ela estava falando é em relação à capa, né? Que o square da semana passada, que é um pequeno, que vem dentro ali do miolo longo, ele é quadrado. Então, se você, por exemplo, pegar essa capa aqui, que é essa parte de baixo, né? Essa parte quadrada aqui, que é uma capa quadrada, e você reduzir essa capa, você mandar imprimir ela reduzida, você pode utilizar essa capa quadrada, porque ela é quadrada, você pode utilizar ela na encadernação do square pequenininho que sobrou da semana passada. Isso aí foi uma coisa que ela estava imaginando aí de usar. E como é que ela provavelmente vai fazer isso? Vindo aqui com o botão direito, imprimir. Deixa eu ver aqui se é por aqui mesmo. Que tem uma parte aqui em que a gente... Eu não gosto muito de imprimir por aqui, não. Deixa eu ver se é aqui. Não, o Windows tá... Esse Windows novo tá todo mandando pro mesmo... Ah, lembrei. É assim não. Eu não posso abrir. Eu tenho que vir aqui, ó. Eu gosto de vir por aqui, ó. Dentro da pasta, eu vou com o botão direito e mando imprimir. Eu não abro ele no visualizador de imagens. Eu vou direto aqui, ó. Aí, quando eu mando fazer a impressão por aqui, ele me dá a opção, ó, de fazê-la menorzinha, tá vendo, ó? Só que, aqui pelo Windows, a gente não tem muito controle de medida. O que eu posso sugerir, quando você quiser fazer um controle de medida mais adequado, ali mais certinho, se você não tem um programa de edição, você pode jogar essa imagem aqui, importar ela para dentro do Word, ou pode importar ela para dentro do Canva. Eu cheguei a fazer um vídeo desse e mostrando no Word, eu postei ele no Instagram, e no Canva eu mostrei dentro do YouTube. Quem não tiver acesso a esses vídeos, ou quiser saber como é que pode fazer e tal, pode falar aí que a gente procura o link e encaminha para vocês. Mas a ideia é essa. Agora, o que ela tinha falado era isso. Agora, aproveitando aqui a deixa, eu comentei que para essa semana, eu liberei, para a semana 20, o prêmio que eu liberei foi esse aqui, né? Que é o do Square. Então, aqui a gente vai ter o miolo, o miolinho ali, ó, né? Que vai poder fazer o seu quadradinho mais um bloquinho, que pode ser refilado no meio aqui, fazer um bloquinho colado ou costurado mesmo, se for dobrar. E liberei 2 papéis, tá? Que estão também na vertical. Por quê? O da semana passada, o long, se vocês abrirem, vocês vão reparar que esse chevron aqui, ó, essas zigue-zague, essas florzinhas, elas estavam ao contrário. Elas estavam na horizontal aqui dentro do arquivo. E aqui também a mesma coisa. Por quê? Porque ele acompanharia o formato ali da capa, né? Da capa ser longa, tal. E aqui, como é uma capa quadradinha, você vai utilizar ele aqui, ó,
pode ter o mesmo resultado ou um resultado diferente, porque como ela é uma capa um pouquinho menor, então você tem mais a possibilidade de usar esse desenho aqui de uma forma ou de outra. Mas por que eu separei a versão vertical da horizontal de acordo com o tipo de miolo? Para mais ou menos cair dentro do formato do miolo mesmo, se ele é quadrado, retangular e tal. Mas a outra questão também é para vocês começarem a ter mais noção de que a direção da estampa vai te dar um resultado diferente conforme o tamanho da sua capa. Então, se você for fazer uma capa longa com o papel dessa semana, você vai ver que a orientação do desenho vai ficar numa posição diferente. Tá? Eu fiz isso dessa vez de propósito, porque até então eu tenho colocado essas duas versões juntas nos kits de papéis. E talvez vocês não tenham ainda tido essa percepção, tá? Então, dessa vez eu coloquei separado para vocês talvez terem uma percepção disso um pouco maior. Eu sou meio complicada para explicar, porque eu penso muita coisa ao mesmo tempo, mas eu não consigo transmitir toda a maluquice que eu penso. Mas eu vou conseguir. Com vocês aqui, eu acho que eu vou conseguir destravar isso. Enfim, mas, além dessa questão, desse diferencial aí que eu coloquei a respeito da orientação do desenho, de acordo com o formato do miolo, o formato da capa, para dar essa percepção aí para vocês, eu coloquei aqui dentro do arquivo da capa folha solta uma outra arte, essa outra arte aqui. De imediato você vai pensar assim, tá, peraí. Então, se aqui no arquivo eu tenho um miolo que faz uma impressão que faz dois miolos, né, o quadrado e esse compridinho, então de cara você vai falar assim, tá, então aqui eu tenho uma capa pro compridinho e uma capa pro quadrado. Não necessariamente, tá? Por que não necessariamente? Deixa eu ver se eu consigo girar aqui, ó. Peraí. Girar pra direita. Vai, meu filho. Deixa eu ver. Virei certo? Ou virei de cabeça pra baixo? Virei de cabeça pra baixo, né? Tudo bem. Tudo que eu posso deixar anotado alguma coisa, eu deixo. Aquilo que eu não deixo anotado, você pode ter certeza que é alguma coisa que eu deixei de fora de propósito para poder estimular o pensamento, tá? Então, muita gente me pergunta assim, por que você não coloca explicação das coisas, não sei o quê? Porque eu quero meio que forçar vocês a pensar, a pensar, e duas, não ficar preso em orientações, tá? Em regras ali, em instruções. Eu sou muito avessa a isso. Mas aqui eu coloquei algumas instruções. Por exemplo, aqui em cima, ó, eu coloco que isso aqui é uma arte para capa solta, tá? Num tamanho entre até 15,5 por 15,5, mas por que 15,5 por 15,5? Considerando que a gente pode ter aí uma vira, né, uma margem de 1,5 para cada lado. Mas dependendo do material que você estiver usando, dependendo da sua habilidade, você pode até fazer uma capa de 20 por 20, tá? Que aí você consegue aqui aproveitar a estampa e fazer uma vira de 1 centímetro, ou alguma coisa nesse sentido. Você pode aumentar um pouco mais, ou pode diminuir um pouco mais a sua capa, só que você vai ter sempre que pensar no reposicionamento, tá? Ela não necessariamente também precisa ficar quadrada, você pode aproveitar uma arte e reposicionar ali uma capa de um tamanho diferente, mas você tem sempre que considerar a arte que está aqui. Por exemplo, aqui, ó, essa frase, eu centralizei ela aqui na capa. Então, essas linhas aqui, essas guias de corte aqui, ó, elas te auxiliam de acordo com o tamanho da sua capa, você vai cortar aqui, ó, no vermelho, no verde ou no azul. E com isso, você seguindo essas linhas, você vai ter essa imagem na mesma posição, ou seja, ela vai continuar centralizada. Então, aqui eu tenho o gabarito, ó, o gabarito na legenda, ó. O que eu falo aqui, ó? Sangria de 2 centímetros. O que é sangria de 2 centímetros? É uma parte a mais da imagem
que é usada para fazer acabamento, tá? Então, a parte principal da imagem, ela teria aqui, por exemplo, no azul, uma capa de 15,5 por 15,5. Então, com sangria de 2 centímetros. Então, se eu cortar exatamente nessa parte azul aqui, ó, seguindo essas linhas azuis, eu posso colocar uma capa de 15,5 por 15,5 aqui e trabalhar com uma borda, né, de 2 centímetros para virar. Com isso, eu vou ter garantia de que a imagem vai estar centralizada, vai estar na posição correta. Ah, mas se eu tiver uma capa de 15 por 15,5, aí eu uso aqui as guias verdes, as linhas verdes. Aí eu vou colocar a régua na verde em cima, verde aqui embaixo e fazer o refile. E a mesma coisa eu vou fazer nas outras. E aí eu vou ter no verde, o que eu vou ter aqui? Uma sangria de 1,5, ou seja, uma vira, uma borda de 1,5 para fazer acabamento. E o vermelho, ele vai me dar esse mesmo 1,5, porém para uma capa um pouquinho menor, uma 15 por 15. Mas nada impede você chegar e misturar. Ah, eu quero uma capa de 15 por 15,5. E aqui eu só tenho 15 por 15 ou 15,5 por 15,5. Então, se você quer uma capa de 15 por 15,5, você pode cortar um lado pelo vermelho, que aí você vai ter 15, e o outro lado pelo verde. Agora, qual você vai cortar? Vai depender de como é a sua capa. Ela é 15 na largura, então você vai trabalhar o 15 vermelho aqui, ó. Ah, ela é 15 na altura, então aí você vai trabalhar com a outra vermelha. Entendeu? Vocês podem fazer essas misturas. E esse tipo de referência aqui, não sei se vocês repararam, nas outras capas, a Long não precisou fazer isso, mas na 5, na 6 e... a 5 e na 6 tem essas mesmas legendas aqui. Então, essa legenda, ela funciona dessa forma. Agora, aqui, ó, a gente tem essa outra arte, que não necessariamente é para fazer este miolinho aqui de baixo, ó. Tá? Se a gente considerar, aqui tem 21 centímetros de altura do A4. Se a gente cortar aqui o square a 14,85 ou a 14,5 ou no máximo 14,2, porque ele vai ficar bem pertinho aqui da margem. Mas se a gente cortar, por exemplo, a 14,5, tá? Com 14,5 menos 21 vai dar o quê? Vai dar 5,5, não é isso? 5,5 mais 14,5, 21, é isso mesmo. Então, a gente vai ter um 5,5 dobrado ao meio por 10,5. Então, imagina aí, 5,5 por 10,5. Ele dobradinho, né? Então, eu precisaria de primeiro... Eu vou ter que dar uma refilada na frente, então eu posso jogar ali com 10. Então, 5,5 por 10. Será que essa capa vai dar com 5,5 por 10? Vamos ver aqui, ó. Espera aí que eu fechei o que não devia. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu jogar essa capa pra cá. Aí eu acho que eu consigo explicar melhor. Aqui, ó. Vou jogar ela aqui no Corel, aqui, ó. Então, você imagina que essa capa aqui, vamos ver se ela vai servir para um miolo que seria de 55 por 105. Vou botar uma cor qualquer aqui. Então, aqui a gente tem, ó. Vamos ver se ele caberia aqui para esse miolo, considerando isso um miolo, ó. Olha para você ver como é que essa capa ficaria muito grande. Tá vendo? Ó, deixa eu colocar vermelho aqui para ficar vermelho ou marrom, vermelho, vermelho. Pronto. Olha só, se eu for utilizar isso aqui para esse miolo, até dá, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, uma arte bem grande. Aí eu posso fazer uma capinha um pouquinho maior. Faço uma capinha um pouquinho maior. Ó. E aí, ó, vamos supor que eu faço uma capa aqui de 60 por 11. Olha só. Então, esse azul aqui seria a capa de papel, seria o papelão e aqui o miolo, tá?
observa que dá, ó. Essa arte dá. Ela dá e sobra. Então, com isso aqui, uma das opções que você pode fazer com essa arte é uma única capa para esse miolo, tá? Aí, o que você tem que fazer? Usar aqui e centralizar, ó. Sabe? Imprimir e saber aonde vai dar o centro ou aonde você quer fazer a capa, ó, a frase. Mais para cima, mais para baixo, ó. Mais embaixinho aqui, tá? Para onde é que vai ficar essa capa, ó? Imagina que a capa aqui, ó. Cadê? Ó. Se você quer ela assim, ou de que forma você quer. Então, uma das formas de você utilizar essa arte aqui seria para fazer uma capa. Mas ela não serve só para isso, tá? Ela pode ter outras finalidades, outros objetivos para dentro desse mesmo projeto aqui, ó. Uma delas eu coloquei aqui embaixo, ó. Eu anotei aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ela pode ser uma capa solta para um projeto qualquer, não necessariamente para aquele miolo, pode ser para um miolo branco, o que for. Pode ser um marcador de página ou a capinha também do tipo post-it. Sabe quando a gente tem aquelas capinhas de post-it? Então, aqui também caberia, ó. Você pode, vamos supor que você vai fazer um marcador de página. Você imprime, depois vem aqui de lado e refila, ó. Põe ele aqui nessa altura. E refila ele na altura. Aí você pode fazer um acabamento arredondado, se quiser. Vai lá, faz o corte, né, as laterais. Aí, ó, ele fica um marcador de páginas. Ou ele pode também ser uma capinha de post-it. Como que é a capinha de post-it? Ele não tem ali, ó, um papelãozinho de 5,5 por 4,5, se eu não tô enganada. Não, mas quase que eu acertei, ó, 44 pontos de olho aqui. Tá. Então, aqui, ó. Ele poderia vir aqui. Uma lombadinha de 1 centímetro. Peraí. Aqui. Aqui. Ó. Isso. Ok. Vou botar bem grosso para vocês conseguirem ver. Ó. Então, imagina aqui, ó. Deixa eu ver quanto é essa lombada virtual aqui. 1 centímetro mais 3, 6,16, quase. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo. Então, aqui, se imagina se você colocar aqui uma lombadinha, de 1 centímetro, com 3 milímetros ou 5, dependendo do papelão ou do material que você for usar, se é um papel um pouco mais grosso, se for papel adesivo, alguma coisa assim, 3 milímetros aqui já dá. Então, aqui, ó, você consegue fazer aquela capinha básica do post-it. Aí, só corta aqui, refila e tal. Ah, mas por que ainda sobra esse pedaço aqui? Sobra esse pedaço aqui porque você pode fazer aquele modelo que eu tenho lá, que é o bolsinha envelope. Que aí aquele é menor. Ele é um pouquinho menor, ó. Que ele fica um pouquinho menor. Tá vendo? E aqui ele é menor, ó. Não sei se vocês já viram esse tipo de capinha que eu tenho lá.
que ela é mais ou menos assim. Então, com essa arte aqui, eu já dei aqui pelo menos 3 ou 4 sugestões de que você pode fazer com essa arte. E outras coisas também que você pode fazer aí com ela, tá? Então, o desafio extra que a gente tem aí nessa semana é falar sobre como utilizar essa arte extra aqui, tá? Ah, eu não tenho post-it, o que eu posso fazer? Faz um caderninho costurado com retalho de papel, pode fazer que sim também. Ideias, com certeza vocês vão ter aí muitas e muitas e muitas e muitas.